CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Hoje nós temos Gilberto Sudré e também temos uma convidada. É a Fernanda Módulo. Ela é advogada, especialista em direito digital e proteção de dados. Meu bom dia para vocês. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Gilberto. Bom dia, ouvintes. Bom dia, minha amiga Fernanda. Minhas Fernanda, né? Fernanda e Fernanda também. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes também, que sempre acompanham aqui o CBN Tecnologia. Obrigado à Fernanda, doutora Fernanda Moda, pelo ter aceito o convite, né? De a gente bater um papo aqui sobre essa primeira multa que a NPD aplicou, né, numa empresa capixaba. Isso. Gilberto, vamos falar um pouquinho aí, né? Desde que ela entrou em vigor em 2020, como é que se dava essa fiscalização que agora culminou nessa aplicação administrativa? Então, Fernanda, assim, na verdade, por muito tempo a ANPD ficou discutindo internamente, fazendo algumas análises e até alguns esclarecimentos, porque a LGPD, do jeito que ela foi editada e promulgada, ela deixou algumas dúvidas, né? E aí muitas questões precisavam ser esclarecidas para que fossem feitas. Depois ela começou, então, a fazer algumas inspeções, né? E aí já até abriu alguns processos administrativos contra algumas empresas relativos a vazamentos ou não cumprimento de alguma questão da LGPD, e agora combinou com essa primeira sanção administrativa aplicada a uma empresa capixaba aqui, como você comentou exatamente, né? Foram duas sanções administrativas de R$ 7.200 cada, totalizando 14.400. A empresa, gente, isso é a reportagem do site UOL, viu? Nós tentamos contato, ainda não temos essa resposta deles, é a Telecol Infoservice, é do ramo de telefonia, está sediada em Vila Velha. A decisão, segundo a reportagem, é da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é inédita no país, desde que a legislação que define regras para o uso de dados pessoais para empresas, órgãos públicos, ela entrou em vigor, e a empresa foi investigada por supostamente comercializar dados pessoais ao oferecer uma lista de contatos de WhatsApp de eleitores, com o objetivo de que os contatos fossem usados para disseminar material de campanha eleitoral em 2020. Não é isso, gente? Exatamente, Fernanda. A grande questão que a gente precisa compreender dessa punição que a NPD praticou, né, aplicou em relação a essa empresa capixaba, é que muitos podem perguntar, mas, poxa, ela é uma pequena empresa, ela não teria que ter um tratamento diferenciado, já que ela não tem o mesmo suporte, o tamanho, condições financeiras de uma grande empresa ou de uma entidade pública? A princípio, realmente existe uma regra na própria ANPD que flexibiliza alguns pontos da Lei de Proteção de Dados Pessoais para as pequenas empresas. Porém, essa empresa que sofreu essa sanção, e você trouxe uma informação muito importante, Fernanda, ela estava divulgando uma lista de dados pessoais com fins eleitorais. E nesse momento ocorreu o que nós chamamos de uma violação a direitos a dados pessoais sensíveis, que são as questões políticas, a direitos fundamentais. Então, esse foi um grande motivador para que essa empresa sofresse uma sanção, mesmo sendo uma pequena empresa, mesmo tendo um tratamento um pouco mais flexível em relação à Lei de Proteção de Dados Pessoais. Gilberto? O que me deixou um pouco surpreso, né? Eu até conversei um pouco com a doutora Fernanda também, é que exatamente, essa é uma empresa pequena, uma MEI, né? Na verdade, pelo que a gente sabe, é uma empresa pequena, e a gente sabe que tem muitas outras empresas muito maiores, de outros ramos, que usam inadvertidamente, sem nenhum tipo de solicitação de consentimento dos nossos dados pessoais, e a NPD parece que não está olhando para esses outros conglomerados maiores, né? Ou seja, ela escolheu, né, começar essa sanção administrativa, ou essa sequência de sanções administrativas que a gente espera que vão acontecer, com uma empresa pequena, né, que talvez, né, não tivesse essa relevância, vamos chamar assim, como tem outras empresas, inclusive nacionais, com abordagem, um alcance nacional. Complementando o que o Gilberto está trazendo para a gente aqui, além de outras empresas grandes,
também muitas entidades públicas estão nessa lista de processos administrativos porque utilizam indevidamente, né, ou há uma suposição de utilização indevida dos dados pessoais da população em geral. Realmente, eu tenho que concordar aqui com o Gilberto, o porquê da microempresa, sendo que existem outras empresas maiores que tratam com maior volume de dados pessoais. Talvez aqui é uma opinião bem particular minha, essa primeira empresa, ela foi alvo, vamos assim falar, desse processo administrativo, dentro da legalidade, é importante destacar isso, mas talvez a complexidade do que foi discutido nesse processo, em especial dessa empresa capixaba, é realmente talvez uma complexidade menor se comparada com outras empresas que tratam outros tipos de dados pessoais que têm uma complexidade maior. E aqui é uma opinião, volto a repetir, muito pessoal, no sentido dessa escolha desse processo cair primeiramente para essa empresa, que é uma pequena empresa. Uma coisa que eu assim ressalto, que acho que é uma coisa importante a gente notar, é que finalmente, né, depois de quase 3 anos, né, de vigência da LGPD, finalmente a NPD começou a colocar, né, algumas coisas em prática, né? Ou seja, então a gente, como eu falei, eu acredito que a partir de agora, né, a NPD vai ter uma atuação muito mais efetiva, né, na proteção dos dados pessoais de nós, né, de titulares de dados para isso. Eu imagino que daqui para frente, com o processo, né, de fiscalização e de notificação virou um padrão, né, isso vai começar a acontecer com mais frequência em outras empresas também, o que a gente ressalta a importância, né, dessa proteção dos dados pessoais pelas empresas. Então, toda empresa ela tem que dar tratamento especial aos dados pessoais de seus clientes, é isso, gente? Exatamente. Pode ser uma microempresa, que é o exemplo que nós estamos trazendo aqui hoje, pode ser uma grande empresa, inclusive as entidades públicas. Toda e qualquer empresa que tenha fins lucrativos, que não tem fins lucrativos, não importa, essas empresas precisam estar adequadas, comprovar que tratam os nossos dados pessoais, enquanto titulares de dados pessoais, de maneira correta. E aqui um ponto importante. E essa reportagem hoje aqui, esse nosso bate-papo de hoje aqui, vai gerar um impacto de conscientização nas pessoas. Quando questionarem o que as empresas, o que as entidades públicas estão fazendo com as nossas informações. Em caso de dúvida, questione a empresa, questione a entidade pública. E se a resposta da empresa, da entidade pública, não for uma resposta satisfatória, procure a NPD para fazer eventualmente uma denúncia. Uhum. Dados pessoais e sensíveis, né, gente? Exatamente. Assim, a gente tem que entender assim, que alguns dados são coletados a nosso respeito que têm uma base legal. Ou seja, quando você vai numa loja e fornece seus dados para emissão da nota fiscal, isso é uma base legal e a loja ela pode coletar esses dados. Mas ela não pode usar esses dados para outro fim, a não ser o de emissão da nota fiscal, se você não der o consentimento. Então, muitas vezes você vai numa loja, fornece seu CPF, né? É muito comum hoje em dia você ir numa loja ou num estabelecimento e eles exigem até um CPF para te dar um desconto, né, nesse caso, e ele não te diz o que ele vai fazer com esse CPF ou com os seus dados pessoais, com aquela compra que você fez relacionada com aquele CPF, o que ela vai fazer com aquilo, né? Se é só para emissão da nota fiscal, ok. Agora, se ela vai compartilhar isso com terceiros, ela tem que te dizer e pedir o seu consentimento. Exatamente. E a gente meio que fica numa saia justa, né, gente? Dá para ganhar o desconto. Exatamente. Exatamente. Quando a grande questão é que a empresa ela precisa explicar para o titular do dado, que é o consumidor, que é o usuário do serviço público, por exemplo, por que aquela informação está sendo coletada, com quem ela é compartilhada, por quanto tempo aquilo vai ficar armazenado, em caso de dúvida, a quem recorrer, se tem um e-mail de contato, se tem um telefone de contato. Um ponto-chave aqui para as empresas e entidades públicas se chama transparência. Nós, enquanto titulares de dados, nós precisamos saber de forma transparente o que as entidades públicas, o que as empresas estão fazendo com as nossas informações. Isso aí. Exatamente. Por exemplo, posso dar um exemplo aqui que eu vejo muito? Eu vou lá numa loja e compro alguma coisa. Eu compro um produto ou adquiro um serviço, né? E aí eles exigem não só o nosso CPF, dados, telefone, nome completo, endereço e tudo mais. Aí daqui a pouco você começa a receber um monte de mensagem no WhatsApp de promoção daquela loja.
Isso Aham. é violação da lei de proteção de dados? Aí vai depender de como foi feito o que nós chamamos de mapeamento do processo. A empresa ela é obrigada a fazer um grande diagnóstico, identificar quais são os processos que ela tem. Se esse é um processo, por exemplo, identificar os dados cadastrais do cliente para oferecer um desconto, uma campanha publicitária, isso precisa ser informado ao cliente e perguntar para ele aquilo que o Gilberto falou. Você concorda em receber essas campanhas publicitárias? Porque eu, enquanto titular, você, Fernanda, enquanto consumidora, nós temos o direito de falar, não, não quero receber essas informações. Eu compartilho meu CPF para gerar nota fiscal, ok. Mais do que isso, não me interessa. Então, essa informação precisa estar muito clara para o cliente quando ele é atendido. Eu, particularmente, quando pergunto qual é o seu telefone, eu falo, eu não quero receber propaganda. Eu já falo logo que eu não quero receber nenhum tipo de informação nesse sentido. Mas eu preciso ter essa ciência de que eu tenho a opção de escolher em querer receber ou não. Inclusive, você tem o direito, né, de mais à frente, mesmo que você tenha dado consentimento num certo momento para receber as propagandas, e aí você acha que aquilo está abusivo, está incomodando o seu dia a dia, você pode ir lá e falar assim, eu não quero a partir desse momento receber mais. Você pode, inclusive, revogar esse consentimento que você deu a qualquer momento, e a empresa tem que respeitar isso. Exatamente. Agora, E aqui a grande questão é, ah, se a empresa não respeita, o que que o consumidor pode fazer? O consumidor pode ir até o site da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, e lá tem um campo chamado denúncia, e faz uma denúncia em relação àquela empresa. É interessante até comentar assim, que a NPD, obviamente, que é o órgão, né, máximo responsável por essa questão de fiscalização, mas a gente tem outros órgãos que também podem fazer essa questão de abordagem das empresas, como o próprio PROCON ou o próprio Ministério Público. Eles também têm essa posição de poder, em algum momento, interpelar a empresa para saber por que ela está usando, ou como é que ela está usando os dados pessoais. entendido. Essa Exatamente. crítica, gente, de que não é uma grande empresa, de que é uma MEI, né, que você falou, um MEI, É uma Isso. microempresa. microempresa, ela tomou conta, né? O porquê eles escolheram essa como alvo? Exatamente. Eu acho que a questão não é a questão só da escolha como um alvo. Eu acho que talvez, mais uma vez, uma opinião particular, poderia ser um processo de menor complexidade, em questões que tenham menos discussões, seria um processo talvez mais simples, e eles conseguiram dar um andamento mais rápido a esse processo, Ah, legal. observando outras empresas maiores que têm uma complexidade maior, que demandam uma análise mais detalhada, talvez tenha sido esta uma razão. Entendido. Agora a empresa pode alegar que ela foi hackeada, gente? Pode, e ela pode alegar, obviamente, que houve vazamento de dados, que ela foi hackeada, e aí cabe à NPD de cobrar da empresa o seguinte: tudo bem, nada é 100% seguro, você pode ter sido invadido e os seus dados terem vazados, mas você se preocupou em proteger os dados no que estava ao seu alcance? Você tinha um plano de resposta a incidentes de segurança? Você tinha um relatório para avaliar os impactos caso houvesse um vazamento? Então, ou seja, uma coisa é o vazamento, outra coisa é como você tratou o vazamento desses dados. Você comunicou os titulares de dados num prazo razoável que houve o vazamento de dados com exposição de dados pessoais? Tudo isso tá na lei. Ele precisa responder a isso também. A empresa ela vai conseguir afastar a sua responsabilidade se ela comprovar nesse processo administrativo que ela não agiu com culpa, ela não agiu de forma inadequada. Realmente é uma prova mais difícil, vamos falar assim, mas se a empresa tem todos esses documentos que o Gilberto acabou de narrar, ela consegue demonstrar que ela não teve culpa quando ocorreu, por exemplo, uma invasão dos dados, da utilização indevida daquelas informações. Por exemplo, só para dar um exemplo de um vazamento que pode não ter sido culpa da empresa. A gente sabe que os aplicativos que a gente usa, tipo o sistema operacional, Windows, eles podem apresentar falhas que nem o fabricante sabe que a falha existe, então não tem correção para ela. E o atacante se utilizou dessa falha para invadir a empresa, mas nem o fabricante, no caso a Microsoft, nem o usuário do Windows sabiam dessa falha.
Então, e o sistema estava atualizado. E assim, era uma falha que ele não tinha controle, não tinha responsabilidade sobre a falha, entendeu? E aí poderia se afastar, como a doutora Fernanda comentou, afastar essa responsabilidade da empresa nesse caso do vazamento. Uhum. Exatamente. Eu tenho 2 ouvintes aqui comentando conosco. Vou exibir primeiro um áudio para que vocês possam ouvir, tá? Tá. Vamos lá, Fernanda, vamos exibir agora o áudio do Maicon, é um relato. O meu caso foi o seguinte: eu fiz um contrato com a operadora de telefonia, agendei a instalação, passou mais ou menos 3 horas, alguém se dizendo que era da própria operadora, falou que tinha uma promoção, desconto para mim, e que era para me fornecer o dado do cartão de crédito que eles iam debitar pelo cartão de crédito. Eu, como fiquei desconfiado e não fiz esse acordo, não passei nada. E retornei para a operadora e relatei o ocorrido. Aí eles falaram que ia abrir um processo interno. Ou seja, pessoas de dentro da operadora ficam fornecendo esses próprios dados para essas pessoas fazer algo de errado com o consumidor, né? Querem comentar, gente? Esse golpe que o Maicon... obrigado, Maicon, pela participação e isso que ele relata, na verdade, não é novidade para mim. Na verdade, muitas pessoas vieram já relatar um modus operandi muito parecido com esse, né? Que foram abordados, né, como se fossem de uma certa operadora, né? Com dados completos da pessoa, com dados de endereço e nome completo, número do processo e tudo mais, fazendo ofertas como essa que fizeram ao Michael lá para isso. E assim, com certeza isso é aparentemente um vazamento interno, né, da própria empresa e precisa ser investigado. Complementando o que o Gilberto está falando, aí a necessidade que a empresa tem, não importa o tamanho dela, de controlar todos os processos, todas as fases que têm acesso a dado pessoal. E aqui vem a questão da necessidade da empresa em criar uma nova cultura dos seus colaboradores, seus empregados, de como esses colaboradores precisam tratar, cuidar, ser atenciosos quando estão acessando dados pessoais de clientes. Então, não basta ter um documento, precisa também treinar esses empregados para que eles saibam que aquelas informações são importantes e pertencem ao cliente. Vamos para mais uma participação. Essa é a Rosângela. Vamos fazer o seguinte, estão me chamando para o repórter CBN. Eu vou segurar vocês um minutinho, tá? Tanto o Gilberto quanto a Fernanda. Okay. A participação da Rosângela é curiosíssima. A gente volta já com ela depois do repórter CBN. Já de volta aqui ao CBN Vitória desta quarta, e no nosso quadro de tecnologia, a gente fala sobre a primeira empresa multada por violação à Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. É aqui do Espírito Santo, é de Vila Velha, de uma empresa de telefonia, vazou dados para uma campanha eleitoral. E a gente está falando, olha, quem não se atentou ainda para essa legislação que está em vigor, é para já, né? Nossos convidados, comentarista Gilberto Sodré, a Fernanda Módulo, que é advogada especialista em Direito Digital e Proteção de Dados. E nós temos aqui algumas participações de ouvintes contando seus casos próprios. Curiosíssimo esse, gente, da Rosângela. Eu assinei uma lista de presença em um velório de um conhecido. E lá eu achei que era assim, as pessoas que foram deixar suas condolências. Botei meu nome e meu telefone. Daí uns dias eu recebi a ligação de um corretor me oferecendo um lote de frente para o mar em local privilegiado. Falei, não quero investimento imobiliário, não tenho interesse de comprar lote. Foi aí que eu descobri que eles estavam me oferecendo vaga de cemitério. Meu Deus, eu não queria receber isso, eu fiquei até incomodada. E pensei, como que eles tiveram acesso ao meu nome e meu telefone? A única coisa, meu pobre amigo falecido, que eu queria confortar a família. E aí, gente? Nossa, eu nunca tinha visto, nunca tinha visto isso. Bem curioso, bem criativo. Acho que estamos sem limite, viu? Eu acho muito importante. Da ética também, né? Análise. Oi? Estamos sem limite de ética, né? Essa é uma outra discussão, sem dúvida. Eu acho que um ponto importante nesse momento é se a gente analisar a questão da legalidade. Na hora que essa senhora assinou essa lista,
Estava escrito no início dessa lista para que seriam utilizadas aquelas informações? Essa é uma pergunta importante, porque se não tinha nenhuma informação, por que de acessar aqueles dados, o nome e o telefone, em hipótese alguma poderia a empresa entrar em contato com essa pessoa para fazer esse tipo de abordagem. Porque, na boa fé, quando a gente assina essa lista dentro de uma situação dessa, é para deixar para a família: olha, eu estive aqui presente, estou te confortando com o meu contato, com a minha presença. Quando a empresa usa aquilo para uma outra finalidade, e isso não está claro para aquela pessoa, sem sombra de dúvida, ocorreu um abuso muito grande por parte da empresa ao utilizar esse dado pessoal. Pois E é. ainda mais nessa situação, né? Exato. É quem assina uma lista Exatamente. dessa, na verdade, essa lista vai para a família, né? É isso. A administração do Ou cemitério foi lá, fez uma foto e usou aqueles dados. ou se a empresa fica com essa lista para questão de controle de acesso, quantas pessoas acessaram, né, a determinadas situações, ok, eu tenho uma finalidade para controle de acesso. Agora, se essa finalidade ela é desvirtuada e a pessoa que assinou a lista não tem essa informação clara, sem sombra de dúvida, ocorreu uma violação da Lei de Proteção de Dados Pessoais. E essa senhora ela pode imediatamente pedir a sua exclusão dessa lista, e se não for resolvido pela empresa, fazer a denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Isso aí. Ó, Eu- por último, Sabe que me, desculpa, pode Só falar. uma observação, Fernanda. Assim, a gente está acostumado a chegar nos prédios comerciais hoje, né, e deixar ou digital ou agora reconhecimento facial. E ninguém pede nenhum tipo de consentimento ou nenhum tipo de informação ou te dizendo o que vai fazer com aquela informação, né? E são dados sensíveis, né? Isso aí. Extremamente sensíveis. O Giovanni, ele fala de uma cláusula no contrato de trabalho. O empregador, no caso de controlador, fica autorizado a compartilhar os dados do empregado somente com outros agentes de tratamento de dados governamentais e ou agentes relacionados ao vínculo empregatício. Aí você está autorizando, né? É porque, como o Gilberto falou, existem vários motivos na lei, na LGPD, que autorizam o controlador, nesse caso o empregador, a tratar dados pessoais. No caso do contrato de trabalho, é importante entender que o empregador, por força de outras leis, leis trabalhistas, leis previdenciárias, o empregador é obrigado a compartilhar vários dados pessoais desse empregado para as entidades. Ah, Fernanda, mas não são entidades públicas. Mas o empregador precisa, por exemplo, compartilhar alguns dados pessoais para a instituição financeira, para fazer o pagamento do salário. Então, existem vários motivos que podem justificar o empregador compartilhar. Qual é o ponto central? A empresa ela precisa justificar, explicar qual é o dado que é coletado, com quem é compartilhado e qual é a finalidade desse compartilhamento. Vou trazer um exemplo muito claro para o ouvinte. Se, por exemplo, a empresa fala: estou coletando a sua imagem para fazer uma propaganda no outdoor, nesse caso específico, o empregado ele não precisa entregar a imagem para executar o contrato. Ele vai executar o contrato independentemente dessa imagem. Mas no momento que pede a imagem para fazer uma propaganda no outdoor, nesse caso, nesse exemplo, precisa do consentimento do empregado. O empregado pode se recusar neste caso. Nas questões de compartilhamento com INSS, FGTS, Caixa Econômica, pagamento de salário, não tem como o empregado se recusar, porque a lei obriga a empresa a fazer isso. Ok. Gilberto? Eu só queria, nessa questão também é importante, a gente tem que lembrar também das escolas, né? As escolas também têm, fotografam os alunos, né? E muitas vezes colocam essas fotografias em propagandas. E nem sempre isso está autorizado, né, a usar essa informação numa propaganda, por exemplo, né? É o uso indevido, né, da Exatamente. imagem, sem autorização. Exatamente. Isso. Exatamente. Gilberto e Fernanda, muito obrigada pela participação de vocês, hein? Então, Eu que obrigado, agradeço, Fernanda. Gilberto. Muito obrigada pelo convite. Fernanda, muito obrigada também. Obrigado, Fernanda, pelo ter aceito o convite, né? A gente foi um bate-papo bem interessante aqui, acho que a gente esclareceu algumas dúvidas também. Obrigado aí a Fernanda Queiroz aí também pela oportunidade. Um grande abraço a todos. E aí, sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. E obrigado aos ouvintes, né, também pelas participações.